tema da aula é forças fundamentais e o objetivo é o seguinte: nesta aula você verá quais são as forças da natureza que produzem e influenciam os movimentos na atmosfera e terá conhecimento dos tipos de forças que atuam na atmosfera. Então, primeiramente, é importante saber que existem na natureza 3 tipos de força que influenciam os movimentos na atmosfera. Então, todos esses movimentos que vocês presenciam na nossa atmosfera, quando vocês veem, por exemplo, uma animação de uma imagem de satélite, quando você pega um dado de estação meteorológica e você plota ali o campo do vento, por exemplo, na verdade, a variável velocidade, e com o passar do tempo você vê que essa variável velocidade ela muda com o tempo, ou quando você olha um campo mesmo, um campo espacial, de superfície ou de altitude, com aquelas setas mostrando a direção e a velocidade do vento, e com o passar do tempo, se você tiver uma animação, você vai ver que no planeta Terra o vento ele vai mudando de velocidade e de direção. E essa mudança de velocidade e de direção, essa mudança nas condições do vento, tem tudo a ver com os movimentos que ocorrem na atmosfera. Só que para esses movimentos ocorrerem, algumas forças têm que estar envolvidas para produzir esse movimento das parcelas de ar. Então, todo esse movimento que acontece, ele acontece porque existem forças que estão atuando sobre essas parcelas de ar. Então, basicamente, existem 3 tipos de força. São as forças de corpo, as forças de superfície e forças aparentes. Essas são as forças importantes para meteorologia. Então, movimentos na atmosfera produzidos por forças são esses três tipos de forças que estão envolvidos. Então, a gente vai ver cada uma dessas forças na sequência. Então, por exemplo, a força de corpo é uma força que age no centro da massa da parcela de fluido e a sua magnitude, ou seja, a intensidade dessa força, ela é proporcional à massa da parcela de fluido. Como exemplos de forças de corpo, nós temos aqui a força da gravidade. Eu não vou entrar a fundo nessas forças, porque depois eu vou falar um pouco mais delas na frente, mas a força da gravidade é uma força caracterizada como uma força de corpo, e ela tem a sua magnitude proporcional à massa da parcela de fluido. Vocês vocês poderiam dar um exemplo? A força da gravidade é um exemplo e a força de atração gravitacional também é outro exemplo. Ou seja, essas 2 forças vão produzir movimentos na atmosfera, movimentos nas parcelas de ar. Um outro exemplo é a força de superfície. Então, a força de superfície é uma força que age na superfície da parcela de fluido, tipicamente devido à interação com parcelas vizinhas. Sua magnitude, nesse caso, não depende da massa da parcela. Então, como exemplo de forças de superfície, a gente tem a força do gradiente de pressão e a força de atrito viscoso. A força de superfície é uma força que não atua, por exemplo, no centro da parcela de ar ou no centro de massa de um corpo. Ela atua ali na fronteira desse corpo. Então, quando eu for falar mais especificamente de força do gradiente de pressão e de força de atrito viscoso, eu coloco lá o vetor indicando essas forças, onde eles atuam, aí você vai ter uma ideia melhor, visual, inclusive, do que são essas forças de superfície e essas forças de corpo. Então, é importante que você saiba o que são essas forças, quais são essas forças e qual a diferença entre elas. Como terceira força, que também atua para produzir movimentos na atmosfera, nós temos as forças aparentes. Então, as forças aparentes são forças que surgem devido ao movimento acelerado do sistema de coordenadas. Ok? Então, a gente viu na aula passada, o sistema de referência não inercial é onde você tem que esses sistemas de coordenadas estão em aceleração. A gente vai ver muito claramente que esse sistema está em aceleração quando a gente for ver força de Coriolis e termos de curvatura. Lá, quando a gente vai derivar as equações do termo de curvatura ou as equações do movimento, a gente vai ver
por que que esses vetores eles mudam de orientação e por que que a gente pode entender essa mudança de orientação como uma variação de velocidade, como um incremento de movimento. Então, as forças aparentes, elas são forças que só surgem devido ao movimento acelerado do sistema das coordenadas, como, por exemplo, a força centrífuga e a força de Coriolis, que a gente vai ver com mais detalhes lá para frente. Aí eu pergunto para vocês, em um caso de uma Terra sem rotação, okay? Sem movimento de rotação, essas forças aparentes poderiam ocorrer? Não. Isso, não, porque por definição você já descartaria as forças aparentes. Por que por definição? Porque para essas forças surgirem, o sistema de coordenadas tem que ser um sistema de coordenada acelerado. E dentro de um sistema de referência inercial, você não tem essa aceleração das coordenadas, que é quando você tem um caso, por exemplo, de um planeta sem rotação. Então, você tem esses três tipos de força: forças de corpo, forças de superfície e forças aparentes, que são forças que atuam para produzir movimento na atmosfera. No caso da força de atrito viscoso, ele não vai produzir uma aceleração, mas ele vai produzir uma variação de movimento. Ele vai produzir, por exemplo, uma desaceleração. Então, você pode ter, por exemplo, uma condição em que uma parcela de ar esteja acelerando, que no caso isso acontece muito quando essa parcela de ar está sob efeito de força do gradiente de pressão. Então ela acelera, e daí quando ela passa, por exemplo, de uma superfície, vamos dizer assim, uma superfície mais flat, mais lisa, para uma superfície um pouco mais rugosa, por exemplo, uma superfície continental ou uma superfície de floresta, dependendo de onde esteja ocorrendo esse movimento da parcela, se estiver muito próximo da superfície, ele vai sentir a presença, por exemplo, da superfície, de uma superfície com rugosidade diferente, e aí esse movimento ele vai ser um movimento de desaceleração, mas você está tendo produção de variação de movimento, porque você tem aceleração, né, ou desaceleração, todo momento em que você tem variação de movimento, ou variação de velocidade. A velocidade variou, você tem aceleração. Se você está numa condição de parcela de ar a 20 metros por segundo, passando para 25 metros por segundo, ela mudou de velocidade. Então, houve uma aceleração aí. Se ela está em 25 metros por segundo e passa para 20 metros por segundo, ela está sendo desacelerada. Então, também tem variação de velocidade. Então, essas forças estão associadas a essa variação de velocidade nas parcelas de ar dentro da atmosfera. Então, nesta aula, você viu as principais forças da natureza que produzem movimento na atmosfera, que são a força de corpo, a força de superfície e as forças aparentes, e os tipos de forças que atuam na atmosfera, que foi o que eu acabei de falar.